Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar com vocês sobre a minha experiência no secundário. Primeiro que tudo quero pedir imensas desculpas se sentirem alguma diferença ao longo deste vídeo, porque eu estava a editar e percebi que perdi um clipe, portanto estou a gravar algumas partes de novo. Mas pronto, eu pedi-vos para vocês me mandarem perguntas no Instagram que vocês queriam que eu respondesse acerca da minha experiência no secundário e é isso que eu hoje vou fazer. Para não perderes também nenhuma destas novidades ou participares neste tipo de coisas, não te esqueças de seguir o meu Instagram e não te esqueças também de deixar um gosto neste vídeo, de subscrever o canal e de ativar as notificações para não perderes mais nenhum vídeo. Vamos passar então para as perguntas que vocês me mandaram. A primeira pergunta foi então para falar sobre o meu percurso no secundário, a área que eu escolhi, falar um pouco sobre as médias, os exames e tudo o resto que o secundário acarreta. E esta pergunta foi também muito parecida com outras que eu recebi, que foi: achas melhor tirar um curso normal, humanidades, ou um curso profissional, apoio à saúde? E outra que foi: a minha pergunta é escolher uma área que acho que vou gostar mais ou escolher uma que tem mais saída para possíveis coisas que eu quero fazer. Beijinhos. Beijinhos. Basicamente o primeiro ponto que eu acho que as pessoas responderam assim que acabam o nono ano é se irão seguir um curso regular ou não. Para vos ser sincera, eu acho que faz todo o sentido seguirem um curso profissional quando vocês já sabem a profissão que vocês querem ser, aquilo que vocês querem seguir. Não pensem que cursos profissionais são mal vistos, porque realmente eles são bons e eu acho que faz todo o sentido quando vocês já têm a certeza daquilo que vocês querem ser. E os cursos profissionais são ótimos porque têm uma vertente prática muito grande, o que ajuda imenso. E mais tarde, se vocês quiserem ir para a faculdade, conseguem na mesma. E eu até conheço uma academia que chama-se Academia NBA, que até foi criada por Nicola Bryan, que tem imensos cursos, sobretudo cursos relacionados com o teatro, com a representação, com o cinema. E eu sei que tem cursos profissionais, ou seja, que vão de setembro até julho, e também tem cursos intensivos e workshops, que é mais ou menos 1-2 semanas, que também são desta área. Portanto, se vocês quiserem, eu deixo aqui em baixo o link para vocês poderem ir lá ver, caso tiverem interesse. No meu caso, eu não sabia aquilo que eu queria ser e por isso é que não estudei um curso profissional e fui então para um curso regular. O meu nono ano correu super bem e eu tive interesse por todas as disciplinas, o que fez com que a minha escolha tornasse ainda mais difícil. Eu sempre pensei em humanidades, porque tinha história e tinha geografia, mas como tinha estado tanta matéria de ciências e de físico-química, fiquei um pouco indecisa, mas rapidamente percebi que ciências não era um curso destinado para mim. Também pensei em economia, porque a economia em si, a disciplina, desperta-me bastante interesse, e também tinha geografia, só que depois lembrei-me que tinha matemática A e eu não sou assim tão boa à matemática quanto isso, portanto achei melhor não ir para um curso que talvez não tinha a certeza e provavelmente não teria uma boa média. Depois também pensei em artes, mas rapidamente tirei essa ideia da cabeça e fui então para humanidades. Escolhi como disciplina geografia e max. Geografia porque eu gostava, max porque eu queria continuar com as matemáticas. Se eu acho que deves seguir uma área que tu gostes ou que simplesmente tem profissões que tu irás gostar mais, eu acho que deves escolher uma área que gostes. Eu acho que as pessoas devem todas escolher uma área que gostem, porque vai ser muito mais fácil vocês empenharem se vocês estudarem numa disciplina em que vocês gostem realmente. Até porque um curso não determina logo uma profissão em si. Vocês podem ter um curso e fazer aquilo que gostam, que seja uma profissão diferente. E além disso, não fiquem com a ideia de humanidades é um curso para burros, que é o que é o mais comum dizer, ou humanidades não têm futuro, vão para ciências, que ciências têm muito mais emprego. Mas pessoal, isso não é verdade. Humanidades têm imensos empregos, têm imensas coisas por onde vocês podem ir. E se calhar por ser um curso que não tem matemática, de certo modo vocês conseguem aumentar a vossa média. Mas obviamente que humanidades também têm as suas dificuldades. Ou seja, nós temos história e história é muito trabalhoso. Eu acho que não se deve comparar o grau de dificuldade de cursos, porque realmente depende da pessoa que vai para esse curso em si e depende do seu gosto pelo curso. A nível das médias, fica já a saber que muito provavelmente o teu 10º ano vai ser a pior média que vais ter. Não para vos assustar, mas é o ano de adaptação
é o ano em que vocês vão entender mais ou menos como é que são as notas, porque é uma escala diferente, então, pelo menos eu não tinha bem a noção do que era uma boa nota, do que era uma má nota, do género. Eu sabia que 14, abaixo de 14, eu não queria. A nível dos exames, já é um conselho que eu vos posso dar, é para fazerem, se vão para o 11º ano, se vão fazer exames no 11º ano, façam a segunda fase, tipo, qualquer exame, mesmo que vocês não precisem, façam, porque pode-vos aumentar a média, e segundas fases são, tipo, normalmente toda a gente aumenta de nota porque vão muito mais tranquilos e descontraídos. E além disso, quando vocês estão no 11º ano e fazem exames de segunda fase, vocês podem usar esses de segunda fase na primeira fase de candidatura à faculdade, enquanto que no 12º já não acontece a mesma coisa. Façam também tipo o exame de inglês, o 550, no 11º ano, vão à segunda fase e depois se quiserem repetir, podem repeti-lo no 12º ano. Mas sem dúvida que o exame de inglês é provavelmente um exame que irá vos ajudar, porque assim vocês podem se candidatar a mais cursos. Passando então agora para a próxima pergunta, que foi: acabei agora o 9º ano e preciso mesmo de dicas e de pessoas que já tenham passado pelo processo para me aconselharem. A maior dica que eu tenho para vos dizer é: tenham calma, não é nada demais, não é nada que vocês não consigam fazer, porque já tiveram estes anos todos de escola e é praticamente tudo igual, só precisam de estudar um bocadinho mais e de trabalhar um bocadinho mais. Mas de resto, vocês vão conseguir na boa. Não se assustem demasiado, eu estava bastante assustada, vou ser sincera, mas correu muito bem, portanto não precisam estar nervosos nem nada que se pareça, porque vai correr bem. E aquilo que eu vos tenho a dizer é sobretudo para se aplicarem desde o início. Não levem o 10º ano ainda como uma brincadeira, como era anteriormente, e comecem a trabalhar logo desde cedo. Não se estressem demasiado, mas trabalhem logo e empenhem-se desde o início, porque isso conta imenso. A próxima pergunta que me fizeram foi: para o secundário, achas melhor cadernos ou dossiês? Tenho usado sempre dossiê, mas é chato porque as folhas acabam e depois não tenho mais para escrever. Eu sou um bocado suspeita neste assunto porque eu sempre utilizei cadernos, por isso obviamente que eu vou dizer cadernos. Eu realmente só tinha dossiês para colocar fichas e eu acho que isso é importante, ter um dossiê para colocar fichas, mas de resto eu utilizei sempre cadernos e tive lindamente, portanto... não sei, talvez cadernos. A próxima pergunta eu acho que é aquele que mete mais medo, vá assim dizendo, no secundário. O que mais mudou para ti quando saíste do 9º para o 10º ano? O grau de exigência foi maior? Também vou para humanidades. By the way, adoro os teus vídeos, beijinhos. Beijinhos. Eu recebi uma muito parecida com esta, que foi fácil a adaptação ou não? Para ser sincera, do 9º para o 10º ano eu não senti grande diferença. Eu no 9º ano estava bastante empenhada, portanto eu acho que continuei com isso no 10º ano. E realmente no 10º ano só precisei de me aplicar um bocadinho mais, mas pessoal, eu não senti quase diferença nenhuma, foi só trabalhar um bocadinho mais, mas aquilo que eu fazia no 9º ano era basicamente aquilo que eu fazia no 10º ano. Normalmente toda a gente diz que é uma grande diferença e sente-se um grande choque. Eu não senti nada disso, vou ser sincera. Para mim correu bem. Obviamente não foi o ano que eu tirei as melhores notas, mas não senti que foi um grande choque. Não sei, acho que as pessoas fazem uma grande cena com a passagem do 9º para o 10º ano, ou o 10º ano em si, mas... realmente não é assim, pelo menos eu não senti que fosse assim. A próxima pergunta foi: olá Inês, primeiro que tudo adoro os teus vídeos e não perco nenhum deles. A minha pergunta é: o que achas mais difícil no secundário? A integração a uma nova escola e novos amigos, ou conseguir ter uma boa média e ter um bom rendimento escolar, sendo organizada, etc. Um enorme beijinho, continuo com o excelente trabalho. Muito obrigada. Eu não entrei numa nova escola, portanto já conhecia a escola em si. Entrei assim numa nova turma, mas a nova turma, eu acho que toda a gente no início tem medo, mas as coisas acabam por acontecer naturalmente e fluir naturalmente. E de repente vocês já estão amigos dos restos das pessoas e eu não sei, eu acho que é algo que acontece mesmo natural. A nível do bom de rendimento e da organização, isso sim é um pouco mais difícil. Como eu vos disse, do 9º para o 10º ano eu não senti grande diferença, mas obviamente que é preciso empenhar-nos um bocadinho mais, termos um bocado mais trabalho, de estudarmos um bocadinho mais, mas eu nunca fui uma daquelas raparigas que estudava diariamente. Aliás, eu estava mais ou menos com uma semana de antecedência, uma semana e meia. Eu acho que com a organização e com uma boa organização tudo se vai lá. A próxima pergunta que eu tenho é: o que achaste de filosofia? É muito difícil? Tiveste literatura? Qual foi o ano mais difícil? 10º, 11º ou 12º? Estou muito baralhada com isto de tudo. Estou muito baralhada com isto de ir para o 10º ano, mas espero que corra tudo bem. Beijo.
Beijinhos! O que eu achei de filosofia? Eu achei que é uma disciplina muito, muito boa. A sério, adorei filosofia. Eu não tinha assim grandes notas, vou ser sincera, mas eu gostei essencialmente da funcionalidade da disciplina. É uma disciplina difícil no início porque é diferente de todas as outras, mas rapidamente consegui entendê-la e consegui perceber como é que haveria de agir. É uma disciplina fantástica porque desenvolve imenso o vosso espírito crítico, o vosso espírito de não serem manipulados. A matéria de 10º ano é um bocadinho mais... Não é difícil, mas é um bocado mais à toa, vá. O 11º eu gostei mais, mas é super fácil. É uma disciplina que realmente eu gostei de ter e acho que é muito, muito importante e as pessoas, se calhar, não dão o devido valor à disciplina em si. A nível da literatura, eu não tive literatura, eu tive Max e Geografia. Geografia porque, como eu disse, eu gostava de Geografia. Literatura, eu nunca fui muito de ler livros e não era muito boa a português, portanto não escolhi literatura e escolhi Max, sobretudo porque eu queria continuar com as matemáticas. E qual dos anos foi o mais difícil? Para mim foi sem dúvida o 11º ano. O 11º ano é um ano em que há muita matéria de todas as disciplinas. E sem dúvida que para mim foi o ano mais difícil de todos. Eu não vos quero assustar caso vão para o 11º, mas para mim foi sem dúvida o mais difícil. Só para vocês terem mais ou menos noção, no 10º ano para História eu tinha mais ou menos 20 páginas para estudar. E para o 11º eu já tinha tipo 100, quase, ou mais. Ou seja, foi uma adaptação gigante e aí sim eu senti dificuldade. A Max, a matéria também complica um bocadinho por causa das probabilidades. A Geografia, de certo modo, era mais fácil a matéria, mas eu não conseguia aumentar as minhas notas. Portanto, não sei, mas ainda assim consegui aumentar um bocadinho da minha média, nada de especial, acho que foi tipo 5 décimas mais ou menos. A próxima pergunta foi: algumas apps que utilizas para te ajudar nos estudos, faz resumos ou apenas lês a matéria? Algumas sugestões de como tirar boas notas? Para ser sincera, não tenho apps nenhumas no telemóvel para ajudar a estudar, portanto não posso dar indicação de nenhumas. A nível de resumos ou de leitura, eu primeiro faço sempre uma leitura, destaco as partes mais importantes e depois faço resumos. E gosto imenso também de fazer esquemas, porque eu percebo muito melhor com esquemas e com ligações e isso assim. E depois disto tudo é basicamente fazer exercícios. E algo que me ajudou imenso foi também fazer exames, porque a maior parte dos gestores, a sério, a maior parte dos gestores tiram as perguntas dos testes dos exames, portanto se vocês fizerem em casa os exames, têm muita probabilidade de aparecer no teste e conseguirem arrasar aquilo. Houve mais ou menos 2 perguntas, sim, a perguntar o mesmo, que foi: olá Inês, sei que estás no curso de Humanidades, tal como eu, passei este ano para o 12º e gostava de saber que disciplinas escolheste e o que achaste delas. É fácil aumentar a média no 12º? E a pergunta seguinte foi: que disciplinas anuais tiveste no 12º, achaste difíceis? Eu tive Inglês e Sociologia. Não era de todas as disciplinas que eu queria, mas era a que a minha escola tinha. São 2 disciplinas que é muito fácil vocês tirarem boas notas, porque é à base de trabalhos. Pelo menos o meu inglês era, sei que se calhar algumas escolas com diferentes tipos de professores não é tanto trabalhos. E isso fez com que a minha média aumentasse mesmo muito. Portanto, sim, é fácil aumentar a média no 12º. Porque se vocês escolherem estas 2 disciplinas que são mais à base de trabalho, se calhar irá ajudar-vos. Eu tinha a opção de escolher Sociologia ou Psicologia. Sinceramente, eu escolhi Sociologia porque as pessoas me disseram que era mais fácil e era mais fácil tirar boas notas, porque Psicologia ainda é preciso estudar um bocado, enquanto Sociologia não era preciso estudar nada. E como eu queria me focar sobretudo em português e em história, eu decidi escolher 2 disciplinas que fossem mais fáceis e conseguisse tirar melhores notas do que simplesmente ir para disciplinas que tivesse de trabalhar mais. A próxima pergunta é então: qual o melhor método de estudar para os exames nacionais? Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima, de como tirar 20 para os exames. Para mim, sem dúvida que é mais fácil fazer esquemas, porque, tal como eu vos disse, sou uma rapariga que percebe melhor com esquemas. Estudar ao ar livre dá-me muito jeito, tipo, eu não gosto de estar presa, estão a ver, tipo, a estar em casa, gosto de ter muita luz, e também estar com amigos, eu acho que se calhar é muito vantajoso. A próxima pergunta que me fizeram foi: que
conselhos ou algo do género tens para quem vai fazer principalmente o exame de História, uma vez que engloba muita matéria? Acho que para o exame de História vocês não precisam de perder muito tempo com a matéria de 10º e 11º ano. Deem uma revisão geral. Vão ao matriz do exame para vocês perceberem qual é que é os livros, os volumes que saem, para não estarem a estudar tudo. A nível do 12º, estudem muito, façam muitos exercícios, façam resumos. Basicamente aquilo que vocês têm que se focar mais no 12º são as duas guerras e também de 25 de Abril. Normalmente essa é a matéria que sai sempre. Estudei muito pelos exames, ok que agora a estrutura mudou, mas pelo menos já tem um exemplar da nova estrutura. E provavelmente os testes que vocês vão fazer engloba sempre a matéria de 10º, 11º e 12º. E também a estrutura em si vai ser sempre de acordo com o exame, portanto vai-vos ajudar imenso. Passando então para a próxima pergunta. Além disso, os exames correram bem, que queres seguir na faculdade? Beijo grande, tudo bom. Beijinhos. E se os exames correram bem, realmente não correram. Eu vou ser sincera, pessoal, o IAV está aqui para nos tramar a todos. Que nós andamos durante 3 anos a trabalhar para um modelo em si de exame com a mesma estrutura. Durante 3 anos fazemos os testes sempre com aquele modelo de exame e depois chega-nos um dia, o dia do nosso exame, e de repente temos algo completamente diferente à nossa frente. O que é muito, muito chato, porque basicamente o trabalho que vocês tiveram durante 3 anos vai por água abaixo. Portanto, os exames não correram assim muito bem, pelo menos eu pretendia ter melhores notas. Eu tive 14 a português, o que para mim até era bom, porque eu não sou muito boa a português, e tive 14 a História, o que de todo para mim não é nada bom, porque eu fui ao exame com 17 e baixei para 16, visto tive 14 no exame. Portanto, não correu assim lá muito bem, pelo menos não correu como eu queria. A nível da segunda pergunta que fizeste, que foi que curso é que vou tirar, muito provavelmente, ainda não tenho certeza, mas muito provavelmente vou tirar Informação Turística. Passando então para a próxima pergunta. Como escolheste o curso certo para ti e para a faculdade? Que aspectos consideraste? Para ser sincera, foi muito difícil escolher o curso que eu queria para a faculdade. Eu, mais ou menos, sempre que soube a área que eu tinha interesse, desde que eu fui para o 10º ano, eu tinha sempre esta ideia na cabeça, ok, turismo, até que cheguei ao 12º ano e pensei, ok, porque não ver novas coisas, se calhar tenho interesse por outras. E comecei a ver bué cursos, a sério, vi mesmo imensos cursos e realmente estava mesmo muito indecisa e estava sobretudo indecisa entre relações internacionais e informação turística. Mas o aspecto que eu mais considerei para a minha escolha foi, sobretudo, o estilo de vida que eu gostava de ter no futuro. Ou seja, eu sou uma pessoa que não gosta de estar parada. A minha intenção no futuro não é de todo ficar a trabalhar numa secretária com aquele horário tipo das 9 às 5. Estão a ver? Tipo, isso não se relaciona nada comigo. Eu não gosto assim tanto de rotinas quanto isso. Eu gosto de mudar. E, portanto, foi esse estilo de vida que mais ou menos fez-me querer escolher Informação Turística. Perguntaram-me ainda quando eu estava a fazer aquelas perguntas, quando eu estava a fazer as respostas do Instagram, que foi: olá Inês, quanto é que foi a tua média final? Foi complicado? Beijinhos. A minha média final foi tipo, eu acho que no 11º, eu já não tenho bem a certeza, eu acho que foi 15,5 ou uma cena assim, já não me lembro muito bem. O 11º foi 16 certos. E no 12º foi 16,5. Agora que eu tenho os exames e que eu fiz os exames desceram muito. E a média que eu fiquei de secundário foi 15,3. Se foi complicado ou não, obviamente que há momentos que são complicados. Vou ser sincera. Obviamente que há momentos que são complicados, há momentos que vocês já estão fartos, mas eu acho que não é assim tão complicado quanto isso. Tipo, faz-se na boa, vocês vão conseguindo adaptando-se ao ritmo que é exigido. A ideia que é preciso ter é que realmente tudo conta. Notas baixas num teste vão fazer diferenças. Não se desliguem, esforcem-se em todos os testes. Quando estiverem menos motivados, lembrem-se do vosso objetivo final, seja qual ele for. E foi este o vídeo, eu espero imenso que tenham gostado. Esta foi a minha experiência. E espero que vos tenha ajudado. Caso tenham alguma dúvida e queiram perguntar alguma coisa, podem sempre fazê-lo por mensagem no Instagram. Deixem aqui nos comentários em que área que vocês andam, aquilo que vocês escolheram, a área, se estão no curso profissional ou não, aquilo que vocês vão seguir caso vão para a faculdade.
Não sei. Não se esqueçam então de deixarem um gosto, de subscreverem o canal e de ativarem o sininho das notificações e vemos no próximo vídeo. Tchau!